Olá, amados, graça e paz. A Bíblia diz: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabe. Todo aquele que quiser a sabedoria do alto, Deus dá deliberadamente, né? Basta clamar a Ele. Ele é o cabeça de Cristo, né? Ele está acima de Cristo e Ele concede a sabedoria, nos atraindo até Cristo, né, enviando o seu Espírito Santo. Quando se obedece ao Pai, né, nós somos atraídos a Deus e Deus nos atrai até Cristo, enviando o seu Espírito Santo, em nome de Cristo. E assim nós alcançamos o entendimento, nós conhecemos a vontade, o propósito que Ele tem para as nossas vidas, né? Porque muitas vezes aquele que segue o entendimento de próprio coração, a Bíblia diz que o coração faz muitos planos, mas é enganoso, o que prevalece são os do Senhor. A Bíblia ensina: do que adianta fazer planos, tal dia irei para tal cidade, abrirei tal negócio, faturaremos tanto, se Deus não estiver no projeto, né? É certo que a Bíblia diz que tanto a justo e injusto se sucede aqui debaixo do sol, mas aqueles que empreendem segundo não um coração enganoso, mas segundo a direção de Deus, né? Aqueles que consagram a sua vida, que seguem obediência a Deus, as coisas vão melhor, né? Com certeza. Por quê? Porque ser humano nenhum sabe em relação ao futuro, né? Por exemplo, nós estamos vendo aí momentos da pandemia, né? Onde, por mais que um administrador de empresa faça cálculos, né? Faça uma previsão num cenário bom, num cenário médio, outro pessimista, né? Acaba sendo surpreendido por aquilo que certamente estivesse por direção de Deus, né, estaria confiante não em seu próprio instinto de negócio, né, mas sim segundo a direção de Deus, né, porque Ele nos concede a direção para tudo através do seu Espírito. Não é algo que se consulta a palavra, medita na palavra e encontra uma resposta. É algo que nós ouvimos. Nós ouvimos o Espírito, nós consultamos a Ele, né? Não é algo que fazemos por achar, né? Assim, em tudo que a gente for empreender, né? Seja na família, seja no âmbito financeiro, seja nos negócios, né? Isso para aqueles que militam, né, segundo este mundo, que tem os dons, né, para administrar empresas, porque muitos recebem o talento para não voltar a militar segundo quando era civil, né? Deus nos chama para o ministério, né? Assim nós não voltamos na atividade secular. Nós temos fé nele, ele é o dono da vinha, e ele nos acrescenta tudo que nos é necessário, mas nem todos vão ter um propósito nesse ponto e vão conseguir ter a fé, né, para chegar a esse ponto de andar nas águas, né? E nós temos que respeitar, né? Mas mesmo aqueles que empreendem, né, segundo o mundo, que administram empresas, ou seja, que trabalham em empresas, todos têm que ter a direção, né, do Espírito Santo para que tudo vá bem.
porque Ele é aquele que nos conduz, né, no melhor caminho, nos dá a direção. Por isso que a Bíblia diz: clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Porque muitos às vezes não encontraram o seu propósito, né? Ainda estão sem encontrar a direção, muitas vezes estão num direcionamento de um coração enganoso, faz muitos planos, né? Mas sempre vem uma tempestade e não sobrevém naquela tempestade, depois levanta de novo e depois cai novamente, né? Porque não está encontrando, né, a direção que deveria estar, né, o propósito segundo o coração de Deus. Por isso que é necessário buscar o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar. Depois ele acrescenta tudo, né, aqueles que a finalidade é administrar uma empresa, né, seja à procura de uma vaga de serviço. Tudo é confiando com a fé em Cristo Jesus. Nossa vida, nós temos que entregar a Ele. Jogar todas as dificuldades, todos os empecilhos, tudo na cruz. Né? E dizer: Senhor, eu confio em Ti. O Senhor é que me direciona em minha vida. E assim, não buscando de volta, mas realmente depositando a confiança nele. Quando assim procede, ele agrada, né, que nós estamos depositando a confiança nele. E ele começa a nos direcionar, a guiar os nossos passos, firmar as atitudes, né? Há uma libertação, há uma cura, há um mover sobrenatural. Né? Não é simplesmente ficar buscando, né, quando precisar, tem que ser uma constante. Tem que se entregar o coração a Ele, né? Porque muitos só procuram a hora que aperta, né? A hora que a Bíblia diz que há mais proveito num velório do que uma casa onde há banquete e festa, né? Porque ali o coração está voltado aonde será o fim de todos, e mais ainda, se não estiver sobre a direção de Cristo Jesus, corre o risco de, na segunda morte, né, ser o fim mesmo, que não alcança a ressurreição, a vida eterna. Por isso temos que ficar vigilante, clamar a Ele e buscar a sua perfeita e agradável vontade, o propósito para a vida, né, para seguirmos não segundo um coração enganoso, mas segundo os planos que, quando Ele faz, ninguém impede. Porque a porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha também, ninguém abre. Né? Quando nós entregamos a nossa vida, tudo sobre o seu controle, a sua direção, seja a família, biológica, né? Senhor, cuida dos meus filhos, das minhas filhas. Quando deposita a confiança, me ensina a educar eles segundo a sua vontade, para que assim como o Senhor venceu o mundo, eles também sejam vencedores em Cristo. Né? Quando se deposita a confiança totalmente nele, Senhor, quando eu entrar nesse carro, não seja eu que esteja dirigindo, né? Conduza a direção, não permita que eu seja indisciplinado no trânsito, né? Não permita que eu passe os sinais quando estiver proibido, ultrapassagem, né? Tudo tem que estar em conformidade, né? Porque se deixar uma brecha, o ladrão vem para matar e destruir, e ele aproveita da oportunidade. Né? Nós temos que estar sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Né? Senhor, aqui na empresa, né? Seja na empresa, o Senhor é que guarda esta empresa, né? O Senhor é que controla, que tem o controle, né? Fazendo tudo com alegria, né?
seja ofertando na vida dos pobres, faça em oculto, não espere nada em troca, né? Faça por fazer, pelo amor ao próximo. Não é aquela coisa, Senhor, eu vou ofertar no pobre e o Senhor me restitui em dobro. Não, não siga segundo o mundo lhes ensina, né? Isso é espírito mundano, do eu. Faça de forma voluntária, né? Ajude o necessitado, né? Não precisa de ficar simplesmente ofertando na igreja e deixando com que aquele que administra a obra de Deus faça. É necessário que cada um faça a oferta. Não é simplesmente também ofertar o pão. A questão de estar ali conversando com a pessoa, levando a palavra de Deus, tudo isso é importante, né? Nós sentimos bem a hora que assim procedemos, né? Existe um processo, né? A conversa, né? Assim nós devemos proceder. Deus, Ele quer, através de Cristo Jesus, essa intimidade para com Ele, né? Dia após dia. Ele conduzindo a nossa vida e nós entregamos verdadeiramente a nossa vida e aqueles que estão em nossa volta a Ele. E Ele é o administrador de tudo. Amém, amados? Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.